Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre artigo de opinião. Objetivos: ler e interpretar os textos motivadores para a produção de um artigo de opinião, interpretar textos com auxílio de material gráfico diverso, propaganda, quadrinho, foto, estabelecer a relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Conosco no estúdio, além da nossa equipe, o nosso querido intérprete Ronaldo. E aí, Ronaldo, tranquilo? Redação Paraná. Olha só, você já fez inúmeras redações ao longo da sua vida escolar, não é mesmo? Será que conseguiu, então, desenvolver as competências necessárias para redigir um bom artigo de opinião? Vamos conferir, através da matriz de referência. Olha só. A redação do artigo de opinião mobiliza 5 competências. A saber, na tela comigo, competência 1, dominar a variedade padrão da língua, tendo os cuidados então com a ortografia, com a sintaxe, com a gramática, com todas as regências e pontuações. 2, compreender o tema, o tipo e o gênero textual. Muito importante você saber o tema, por quê? Para você não incorrer na fuga ao tema. Em relação ao tipo e ao gênero textual, se é um artigo de opinião, é um artigo de opinião. Se é um texto dissertativo argumentativo, é dissertativo argumentativo. Se é uma carta, e assim vai. Então eu sempre tenho que compreender bem o tema, em específico aqui. Construir a argumentação. A argumentação é construída com base em argumentos de autoridade, alusão histórica, pode ser um argumento estatístico também, os argumentos que te ajudem a sustentar a sua argumentação. Usar de repertório diverso e de conectivos. Então, modificar, não ter aquela redação só com mais, também, por quê, que repete muitos conectivos. Então, você vai variando, de acordo com o sentido que precisa dar ao texto. E apresentar uma conclusão. Visto isso, chegamos à proposta de redação. Para tanto, vamos usar o Jamboard. Preparado? Então, vamos lá. Levando em consideração as ideias apresentadas nos textos motivadores e utilizando dados, exemplos de diversas outras ferramentas de argumentação, coloque-se agora, atenção, posição de articulista. E você vai fazer o quê? Construir um artigo de opinião sobre momento num café. Para começarmos a aula, use o Jamboard para fazer uma brainstorm, com o que pensamos sobre esse tema. Combinado? Faz aí, eu já volto.
Voltei e estamos conversando sobre o artigo de opinião, cujo tema é Momento num Café. Então você usou o Jamboard, fez a brainstorm, conversou sobre o tema e agora chegamos então à parte estrutural. Vamos ver? A introdução é o recorte do assunto e apresentação da tese. Na tese, você sabe, é aquilo que você pensa, é o teu ponto de vista, é o que você vai defender através de argumentos. No desenvolvimento, como o próprio nome diz, você vai desenvolver a argumentação articulada com a tese. Argumentos de autoridade, né? Ou seja, alguém renomado que fala sobre o assunto. Argumento de exemplificação, causa e efeito. Pode ser um argumento por evidência ou analogia, que são os mais utilizados e são sempre muito bem-vindos. Na conclusão, prof, como é que fica? A apresentação da proposição que retoma a tese e respeita a dignidade humana. Com isso, temos aqui um texto de apoio. Retirado, sim, do Redação Paraná, você pode checar lá. Momento num Café é o poema do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira você já conhece, autor modernista, né? Então, olha o poema dele. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente. Saudavam o morto, distraídos. Estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, confiantes na vida. No entanto, se descobriu num gesto largo e demorado, olhando o esquife longamente. Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição, e saudava a matéria que passava, liberta para sempre da alma extinta. Você pode ler este e outros poemas em 50 poemas escolhidos pelo autor do Manuel Bandeira. Alguma dúvida no vocabulário? Esquife você conhece, né? O caixão, ali também chamado de esquife. O Manuel Bandeira fez o que nesse poema? Por meio de uso de versos livres, ele extrai elementos de fatos banais do dia a dia. Por exemplo, por meio da essência discursiva, o que ele vai fazer? Ele vai abordar os aspectos universais inerentes ao ser humano, tais como a angústia existencial, o amor, a solidão, a infância, entre outros. Chegamos com isso à atividade 1, a introdução. Considerando então o tema, qual tema, prof? Momento num Café. E o poema do Bandeira, que apresenta 2 pontos de vista diferentes, né, sobre a vida, escreva agora a introdução do seu texto. Não perca o foco. Ó, pus até uma imagem para você lembrar. Apresente logo o seu ponto de vista, a sua tese, exatamente. É na introdução que você vai colocar a sua tese. Combinado? Faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltei e olha só, depois que você considerou o tema Momento num Café, né? Você poderia ter escrito algo mais ou menos assim. Eu fiz um exemplo para ser norteador, tá? Acompanha comigo. O momento retratado no texto é marcado por atitudes contraditórias. A da maioria, que está tão envolta pelo dia a dia e reage mecanicamente, e a do homem, que se destaca pelo gesto respeitoso de saudação ao morto. Interessante a maneira como essa atitude foi interpretada e caracterizada, como a de alguém que sabe da fragilidade da vida e da inexorabilidade da morte. Com isso, já podemos ter subsídios para chegar a quem? Ao desenvolvimento. E, oba, é hora de argumentar. Vamos lá. Você vai articular os seus argumentos em defesa do seu ponto de vista. Explicite os 2 pontos de vista presentes no poema. Avalie a possibilidade de se afirmar a adesão do poeta a uma ou outra das visões presentes no poema. Debata com um colega e apresente argumentos que corroborem seu ponto de vista. É possível fazer esse exercício? É possível, mas a redação é minha. Mas fica melhor se você debater com o colega e apresentar novos argumentos. Combinado? Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei. Depois do debate com o colega e tal, você poderia ter escrito algo mais ou menos assim. Então, eu coloquei aqui alguns argumentos possíveis. Não significam que sejam a única resposta correta. Você com certeza deve ter escrito outros. É apenas um norte para você conferir se você ainda não teve nenhuma inspiração. A atitude do homem atento ao enterro reduplica a opinião do eu lírico sobre a relação vida e morte. O poema expressa uma visão materialista e irônica do mundo ao inverter a relação tradicionalmente entre a alma e o corpo. Os tipos de argumento, retomando, especificamente para você que não lembra ou ainda não fez alguns destes argumentos. Venha comigo recordar. Exemplificação ou ilustração é aquele argumento que tem casos representativos, por si só já são suficientes para justificar. Geralmente esses exemplos são de amplo conhecimento dos leitores. Por evidência ou comprovação, o que ele faz? Ele leva o leitor a admitir a tese ou conclusão, justificando por meio de evidências empíricas. Exemplo: alagou porque choveu torrencialmente durante uma semana. É uma evidência, é empírico. Argumentos por comparação ou analogia.
baseado em fatores de semelhança ou analogia, evidente diante do que é problematizado. A atividade 2 fica assim com o exemplo. Mudaram os costumes, a forma de velar e enterrar as pessoas, mas o doloroso sentimento da separação continua quase o mesmo. Com algumas exceções, a dor da despedida final atinge profundamente familiares e amigos, especialmente quando a morte foi repentina. O impacto pode ser imenso e causar sequelas físicas e emocionais. Percebeu o exemplo? Entretanto, na atualidade, com esta pandemia está tudo muito mais complicado, assim como aquele homem no café, que foi sensível à passagem do morto. Possamos refletir mais sobre a efemeridade da vida. Efemeridade, você sabe, é uma coisa passageira. Então, aqui um exemplo para nortear aí, para você conseguir fazer a tua. Com isto, tchan, 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 sim, ela mesma, a conclusão, na atividade 3. Observe a proposta. Papel e lápis, vamos lá. Considerando tudo o que você escreveu, apresente agora a conclusão. Ou seja, retome a tese, confirmando-a, respeite os direitos civis e a dignidade humana, verifique se seus argumentos são consistentes e sustentam a avaliação crítica. Mantenha o foco e apresente uma conclusão consciente e crítica. Faz aí, eu te aguardo aqui. Você manteve o foco? Olha só para mim. Pensou bem na proposta? Verificou direitinho se os argumentos são consistentes e sustentam a avaliação crítica? Principalmente, variou os argumentos? Usou um de exemplo, um de evidência, um de comparação, né? Você poderia, ter usado esses argumentos aqui que eu elenquei, tá? Você, a esta altura, com tudo isso aqui, você já tem subsídios para fazer o quê? Organizar o texto. Acertou, muito bem. Explicite os 2 pontos de vista presentes no poema. Isso é imperativo nesse texto que estamos organizando, tá? Tem que ficar muito claro. Avalie a possibilidade de se afirmar a adesão do poeta a uma ou outra das visões presentes no poema. Então, uma questão sua, você avalia, né, e verifica. Com isso, tcharam, você já tem o rascunho. E agora é a hora, venha comigo, vamos acessar o Redação Paraná.
Professora, como eu faço para acessar o Redação Paraná? É fácil, olha só, redacão.pr.gov.br. E agora? Agora você escolhe a proposta que diz texto, artigo de opinião. Qual temática? Momento num café. Opa, localizou? Mais um pouquinho? Achou? Ótimo. Com isso, seu texto terá quanto? De 8 a 10 linhas. O bacana de estar escrevendo dentro do Redação Paraná é o quê? Que você segue as instruções da proposta no aplicativo, lê os textos motivadores e apresenta a redação para o seu professor. Fora isso, o que você tem? Você tem a vantagem de um corretor ortográfico, você tem dicas ali para ir melhorando o seu texto à medida que você está compondo, pode reler, voltar, é mais fácil de corrigir. Visto todos estes passos que elaboramos aqui, ó, desde o primeiro exercício aqui, ó, da introdução, em que você fez o quê? Ó? Montou a sua tese. Você foi para o segundo passo fazendo o quê? Articulando os argumentos, né? E explicitando o quê? Os dois pontos de vista. Confira se você colocou sobre o homem atento, né? Sobre o poema expressar a visão materialista e irônica do mundo, né? Veja aí o que você colocou. E mais, se você conseguiu realmente colocar argumentos que embasem a sua tese. Sejam eles de exemplificação, evidência, comparação, analogia, causa e consequência, alusão histórica, domínio público, estatístico, os argumentos que você escolheu, né? Então, para isso, a gente fez todo um processo para você colocar. Aqui, com o rascunho do seu texto, o que ficou para você fazer? A questão da conclusão. E na conclusão, não perca o foco. O que era importante? Verificar se os argumentos eram consistentes e sustentavam a sua avaliação crítica, a sua tese. A partir disso, né, você explicitou dois pontos de vista presentes no poema e com isso, ó, formatou o seu texto aqui no Redação Paraná. Tranquilinho? Verificou? Releu? Por que, prof, que é importante a releitura? Na releitura, você vai olhar se você não está repetindo, por exemplo, um mesmo conectivo e garantir o que eu expliquei lá do início, das competências, tá lembrado? Então, não repetir o mas, não repetir o porquê, variar os conectivos, revisar a norma culta. Verifique se não começou, por exemplo, nenhuma frase com pronome ato no oblíquo, tá ok? O que aprendemos? Verificamos o desenvolvimento das partes mais importantes de um artigo de opinião, a saber, introdução, desenvolvimento e conclusão. Debatemos com os colegas a argumentação escolhida para compor nosso texto. Nesse vídeo, falamos sobre artigo de opinião. Espero que vocês tenham gostado e até breve.